No vídeo passado eu ensinei como fazer uma forja. E nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como usar essa forja. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E como vocês escutaram aí no começo do vídeo, hoje eu vou ensinar vocês a como usar a forja que eu mostrei como fazer no vídeo passado. Usar, eu quero dizer só em relação a fazer fogo nela, entende? Eu não vou mostrar para vocês em relação à temperatura nesse vídeo. E para fazer esse vídeo eu organizei alguns combustíveis. Eu boto o nome deles de combustível 1, vamos dizer, combustível 2, 3, 4 e o 5. Que é aquele lá é para quando você tiver só carvão na forja. Aqui é para começar o fogo, aqui é para ter mais brasa, aqui é para começar a aumentar o fogo, aqui é para ter muito fogo, muito calor, para daí começar a usar o quinto tipo de combustível. Então eu vou começar usando o primeiro combustível, só para começar a colocar fogo aqui. Depois eu vou colocar por cima uma que gala, hein? Depois eu vou colocar por cima do primeiro combustível, pegando fogo, vou colocar o segundo. Depois, para queimar, para botar mais fogo, para crescer o fogo, vou botar o terceiro. Para dar mais calor, eu vou botar o quarto. E para finalizar, aí sim, o quinto combustível, que tá lá dentro, que é baru. Então vamos lá começar a fazer o fogo. Eu escolhi algumas partes que pegam fogo muito bem, para não demorar muito para fazer o fogo, para não estragar o fogo, sabe? Tem que pegar bastante fogo para começar o fogo. E eu vou rápido botar mais ainda. E agora eu vou colocar o combustível 2. No caso aqui eu me enganei por causa que eu precisaria colocar mais combustível 1 para aumentar o fogo. Mas se vocês perceberem, a labareda de fogo sempre tende a ir para o centro, por causa das janelinhas que eu fiz na primeira leva de tijolos, como eu mostrei no primeiro vídeo. E agora sim eu venho com combustível 2. Eu vou vir com todo o meu estoque. E eu vou vir, eu acho que com um pouquinho mais de combustível folha. De aqui em diante, eu já fiz uma coisa bem ruim. Eu deixei o fogo apagar. Ou seja, eu não coloquei combustível suficiente, folha, para que ele comece a pegar fogo e esquentar lá dentro. Mas calma que tudo isso vai melhorar. E como vocês podem ver, por ele ter apagado, ele começou a sair fumaça. E quando ele sai muita fumaça, isso quer dizer que a forja tá apagando. Vocês têm que colocar mais folha ou soprar, do jeito que eu tava fazendo ali no momento. Nessa hora ali eu já comecei a usar um cone para poder aumentar o meu sopro, vamos dizer. Nessa hora ali até surgiu uma pequena labareda, só que não adianta de nada, porque pensa comigo, para o fogo surgir ele precisa de oxigênio e ele está consumindo fumaça no lugar de oxigênio, então ele não vai criar, não vai aumentar, sabe? Eu vou ter que recomeçar. Nesse momento ali eu já tinha desistido de fazer esse fogo desse jeito aí. Eu tirei toda a palhada, toda a madeira que tinha lá dentro e comecei tudo de novo. Só que dessa vez eu vou usar capim seco para poder iniciar o fogo. O capim seco tem uma vantagem bem grande por ser algo bem fino e bem seco, né? Ele tem que estar seco, por isso ele queima muito fácil. Já vou colocar por cima mais. Eu vou botar um pouquinho mais de milho seco. Nessa hora aqui eu tava literalmente botando madeira e rápido por cima um pouquinho fogueira, ou seja, eu tava carregando a forja de palhada
Pra daí por cima colocar madeira, como vocês viram. Daqui em diante não tem o que para esse fogo. Agora eu vou colocar um pouquinho de palha. Eu coloquei palha por causa que ele, bom, tinha apagado, como eu disse, ele não ia apagar, só que ele apagou. É por causa que tinha muita fumaça, e quando você coloca uma coisa que queima muito, ele por efeito Venturi, ele expulsa toda aquela fumaça que tá lá dentro, se vocês perceberem. E desse ponto em diante não tem mais segredo, é só você ficar usando os outros tipos de madeira para você aumentar o fogo. Agora, com o fogo iniciado, eu vou mostrar para vocês como é que tá por cima. Vocês vão ver que não tá centralizado, quer ver? Olha só. As chamas não estão no meio. Elas tentam ir pro meio, mas não tá no meio. Tá bem na boca da forja. Eu vou ter que empurrar um pouquinho pro centro. Eu vou usar isso. Eu vou fazer isso com isso daqui. Com essa primeira ferramenta que eu tirei. Para quem não entendeu o que estava acontecendo aqui, é que as brasas não estavam no centro, embaixo da chaminé, e sim estavam na boca da forja. Isso atrapalha um pouco na eficiência da forja. E logo em seguida eu já coloquei mais madeira, só que madeira maior, para aumentar o fogo, para aumentar o calor lá dentro. E na hora, pela forja tá quente, a madeira já pega fogo facilmente. Se vocês perceberem, tem muita fumaça aqui. Isso quer dizer que tá queimando muito pouco, sabe? Ela tá jogando muito combustível fora. Se tiver saindo absolutamente nada de fumaça, isso quer dizer que a forja tá funcionando bem. Ela não tá jogando fora água ou qualquer outro combustível que ela não queimou. Por exemplo, cinza, né? O certo é ela não jogar nada fora, nenhuma fumaça. O certo é ela ficar só jogando um pouquinho de fumaça fora. Só uma coisa meio aparente. Dá pra ver que tá pegando bastante fogo. Isso quer dizer que o fogo tá bem quente. E olha só, eu fiz tudo isso sem usar gasolina. O que eu quis tentar dizer era que a gasolina ela queima de uma vez e ela não queima fazendo calor, produzindo calor. Ou seja, eu geralmente uso palha para que ela queime devagar e produza bastante calor. Essa é basicamente a ciência porque eu não gosto de usar gasolina. Como eu mencionei antes, é assim que deve estar a forja. Ela tem que estar soltando só um pouquinho de fumaça. Agora é esperar um pouquinho para queimar isso daqui, entende? Para ele começar a crescer o fogo. Olha só como é que tá bem vivo o fogo. Agora eu vou começar assim a botar bem mais madeira. Depois que o fogo já, vamos dizer, cresceu, tá bem quente lá dentro, é só você ficar aumentando o fogo, sempre carregando, pilhando cada vez mais de madeira lá dentro, para que sempre mantenha quente lá dentro. E isso é só o começo. Para que você tenha um desempenho bom, quando ele estiver nesse período, você já coloca a sua peça e carrega um monte de madeira para que você não tenha perca de calor. Aqui eu demorei bastante para crescer o fogo porque eu queria mais mostrar para vocês como é que eu faço, sabe? Depois que você colocou o combustível 3 na forja para esquentar a forja, você, mesmo que ele apague, é bem difícil de você perder o fogo, por causa que mesmo que tem só brasa, é só colocar um pouquinho mais de madeira ou palha em cima que ele já pega fogo. Soprando, ele já pega fogo. Eu vou primeiro amassar, quebrar essas brasas. Depois de ter feito isso, vai começar a sair um pouquinho mais de fumaça, porque ele está começando a baixar o fogo. Por isso você já vai correndo pegar um combustível 4 para colocar em cima. Agora eu vou assoprar, para que ele comece a subir o fogo de novo.
Bom, o intuito do vídeo, que era ensinar a fazer fogo na forja, tá completado, né? Sobrou madeira aqui, mas isso é o que você estaria usando para na hora de forjar. Sobrou um pouco de... Sobrou, na verdade, não, nem chegou a usar ainda aquele combustível lá. Só que ele só serve quando a forja tá totalmente quente. Geralmente quando acaba esse combustível que vai começar a usar o barulho. Vocês podem perceber que tá pegando fogo em tudo, né? E depois que você botou fogo, quando chegou nessa parte, que você pode começar a forjar. E foi esse o vídeo, eu explicando como é que faz o fogo na forja. Parece que tá bem completo, só que depois que você chegou nesse ponto, não tem como mais apagar o fogo. Depois que você chegou no ponto que está queimando o quarto tipo de combustível, como o nome, como é que eu dei o nome dele, né? Depois que você estiver queimando uma madeira bem grande, não tem mais como você apagar esse fogo. É bem difícil de apagar esse fogo, cara. Só com água ou terminar de deixar queimando tudo. Cara, espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha ajudado aquelas pessoas que têm uma forja. E espero que tenha sido bem legal ver esse vídeo, cara. Caso que é bem legal ver o fogo, cara. Eu adoro ver fogo. Cara, só peço pra você dar um like, porque dá bastante trabalho pra fazer esses vídeos. E eu vou nessa. Falou.